Mateus capítulo 21, versículos 28 a 32. A parábola dos dois filhos. Diz assim, a palavra do Senhor. Mateus 21, 28. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam: O primeiro. Então Jesus disse: Em verdade lhes digo que os publicanos, as prostitutas, estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos, as prostitutas, acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Amém. Meus irmãos, estamos diante da parábola dos 2 filhos e essa é uma história, uma parábola de fácil entendimento. Não há nada escondido ou algum ensinamento aqui que não está disponível para o nosso entendimento. Não é necessário ir nos originais, não é necessário um estudo muito profundo. É a história do filho que disse que ia trabalhar na vinha e não foi. E o filho que disse que não ia, se arrependeu e de fato foi. Que lição que o Senhor Jesus tem para ensinar para a sua igreja nesse texto? Lembrando de Marcos capítulo 4, versículos 33 e 34. Antes de nós entrarmos de fato neste texto, o Senhor Jesus nos ensina em Marcos 33, 34, sobre o uso das parábolas. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes expunha a palavra, conforme podiam compreendê-la. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus discípulos. Preste atenção, havia uma diferença no ensino sobre parábolas. O Senhor Jesus se dirigia em parábolas para as multidões e chamava os discípulos em particular para explicar, de fato ali detalhadamente, qual era o seu ensino, qual era a sua vontade. Que nesta noite você seja um discípulo, uma discípula de Cristo, para entender a vontade do Senhor, para entender de fato, não apenas ser uma história, não apenas ser um conto, mas sim um ensinamento precioso para a sua vida e para o seu coração. Meus irmãos, eu percebo hoje, não apenas hoje, mas há tempos, que muitas pessoas, muitos crentes estão ligados na performance do orador, na performance do pastor, mais do que na própria mensagem. Estão ligados mais ao que a pessoa faz no púlpito do que ela ensina, na verdade. E sendo assim, não entendem a mensagem. Apenas são admiradores desta mensagem. Queria dizer para você que uma mensagem, independente de quem quer que seja, se é um pregador muito conhecido, se é um desconhecido, independente de quem prega a mensagem, mas uma mensagem, uma pregação, é muito mais do que uma história que faça você rir, ou do que um drama que faça você chorar. Podemos rir, podemos chorar, não há problema nenhum nisso. Mas entenda, pregar o Evangelho é mais do que isso. Pregar o Evangelho é mais do que mexer com a sua emoção, do que causar algo agradável no seu coração. Uma mensagem, ela precisa ser avaliada pelo quanto de Bíblia ela possui, o quanto ela revela da Bíblia, o quanto ela te leva para Jesus Cristo. Ela não pode ser apenas vista pelo número de pessoas que admiram, ou de postagens, ou de curtidas, ou do que quer que seja. Por isso hoje,
Não seja apenas um admirador, uma admiradora desta mensagem. Seja um praticante, seja uma praticante. É um ensino muito simples e direto. É um ensino prático, é um ensino direto de Jesus Cristo para a vida da sua igreja. A parábola dos 2 filhos, o que o Senhor Jesus quer de nós? Em primeiro lugar, o Senhor Jesus deseja de nós a prática da vontade do Pai. Jesus enfatiza isso. Jesus ele quer ir além dos discursos religiosos. Jesus ele quer a prática. Jesus quer ir além de uma religião de faz de conta. Ele quer que voltemos o nosso coração totalmente à sua vontade. Ele quer a nossa conversão, de fato, meus irmãos. Chega de palavras e discursos vazios que não levam a nada. É isso que Jesus está dizendo para aquela geração. É no capítulo 21 que Jesus faz a sua entrada triunfal em Jerusalém. É nesse capítulo que ele purifica o templo. Ele olha aquela geração que comercializava coisas ali no templo e a adoração havia sido colocado em segundo plano. É nesse capítulo que temos a figueira que secou sem frutos. Lembrando que a figueira é um dos símbolos de Israel. Jesus está claramente repreendendo o seu povo. Jesus estava repreendendo aquela religião. Conheciam as Escrituras, mas não colocavam em prática. Conheciam a lei, mas não praticavam ali o que de fato era importante. O retrato daquela geração está em Mateus 21:3. 21:13, que diz assim: a minha casa, Jesus dizendo, né? A minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Aquela geração merece a repreensão do Senhor. Jesus está vendo os serviços religiosos, Jesus está vendo aquele povo, mas o coração deles estava distanciados do Senhor. Religiosos que se gloriavam por serem descendentes de Abraão. Pessoas que se gloriavam por terem as Escrituras ou pela lei. Pessoas que buscavam a glória para si mesmos, por não serem gentios. Tudo isso está nos evangelhos. Jesus, todo momento, está confrontando aquele povo, aquela religiosidade. Em Mateus 19, versículos 16 a 22, nós temos a história do jovem rico. E diante ali, de tantas coisas boas que aquele jovem fazia, diante da sua posição, era quase que impossível ele não poder ser salvo, né? Não poder ser salvo. E chegamos no versículo 16, que diz assim, 25, que nos diz assim: ouvindo isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Aquela geração precisa entender que a salvação era baseada na graça de Deus, não naquilo que eles faziam ou parecia que faziam. A religião revela o que uma pessoa pode fazer para chegar até Deus. O verdadeiro cristianismo nos revela que o que o Senhor Jesus fez por nós para chegarmos ao Pai. Surge ali nas Escrituras uma religião legalista. O pode e não pode, sabe como que é, né? E muitos crentes vivem nisso. Ao invés de viver um cristianismo prático, um cristianismo verdadeiro, vivem um cristianismo aparente. Eu quero dizer para você que na cruz o Senhor Jesus nos liberta da condenação, nos liberta do mal, para que de livre e espontânea vontade possamos dizer sim à vontade do Pai. Independente do que aconteceu no passado, independente dos erros, dos muitos erros, acertos, tropeços, quando dizemos sim, o Senhor Jesus, Ele nos liberta. Ele nos liberta para vivermos o Evangelho na prática. É isso que o Senhor Jesus quer de nós.
uma vida cristã prática. Mas Ele também quer de nós um verdadeiro arrependimento. O arrependimento faz parte da vida do crente. Começa com arrependimento e a todo instante, quando nós erramos, quando nós nos equivocamos, precisamos estar diante do Pai, para mudarmos de ideia, para mudarmos de direção. É isso que acontece em Mateus 21, 29. Ele respondeu: não quero ir, mas depois arrependido foi. Aquele filho mudou de ideia. Ele disse: olha, não estou afim, não quero ir. Mas talvez aquele jovem tenha pensado consigo mesmo: meu pai é tão bom para mim, meu pai sempre tem me abençoado, e eu não quero desapontar o meu pai. Eu preciso mudar, eu preciso fazer a vontade dele. Havia ali nesse relacionamento espaço para arrependimento. Em suas parábolas, em sua mensagem, Jesus sempre ensina que há tempo para se arrepender. Louvado seja o nome do Senhor. Há tempo, meu irmão e minha irmã. O Senhor Jesus nos ensina isso. Seja na parábola do filho pródigo, quando aquele jovem ele vê que tudo aquilo que ele precisava tinha na casa do seu pai. Seja na parábola do grande banquete, quando os nobres ali rejeitam ali o convite do rei, e então aquele homem busca todo tipo de pessoas, aqueles que eram os excluídos, para o banquete real. Parábola dos lavradores maus, né, no capítulo ainda aqui, Mateus 21, 33 a 46, nós vemos o Senhor ali dando oportunidade para que as pessoas se arrependam dos seus pecados. Preste atenção, meu irmão e minha irmã. O sim para Jesus muda tudo. É quando nós ali aceitamos de fato a graça, a misericórdia de Deus, que transforma pecadores em santos, rebeldes em obedientes, pessoas alienadas de Deus em filhos, homens e mulheres, servos e servas do Deus Altíssimo. O Senhor, Ele tem o poder para transformar este coração, até mesmo um coração de um filho ou de uma filha rebelde. Talvez seja você que esteja vendo essa mensagem, talvez o seu coração tenha andado por caminhos de rebelião, escolhas erradas, caminhos contrários às Sagradas Escrituras, caminhos contrários à vontade do Pai. Há tempo de se arrepender, há tempo de mudar de vida. O versículo 32 nos mostra que essa parábola aqui era uma afronta à religiosidade aparente daquelas pessoas. Porque às vezes a pessoa está desviada dentro da igreja, vivendo uma religiosidade fria, vivendo uma vida de qualquer jeito, empurrando ali os seus dias e vivendo um relacionamento aparente com Deus. Jesus diz para aquela geração: João veio até vocês no caminho da justiça, vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos, as prostitutas, acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Independente qual é a sua origem, independente do que você fez no passado, o arrependimento muda tudo. O arrependimento muda a vida de pecadores que estão fora da igreja, de pecadores dentro da igreja. Aviva o coração daqueles que dizem apenas um discurso religioso, mas como esse filho, não fazem a vontade de Deus, não trabalham no reino, na vinha do Pai. Entenda isso. O Senhor Jesus afronta hoje, Ele coloca em xeque a nossa vida espiritual, como nós estamos vivendo, seja dentro, seja fora da igreja, seja em qualquer lugar. Preste atenção nisso, nada e ninguém pode limitar o agir de Deus. Ele pode chamar pecadores à conversão, Ele pode avivar o coração de pessoas que se dizem religiosos, mas de fato não são. Dizem sim para o Senhor,
mas no final negam a sua palavra, não fazem a sua vontade. Todas as coisas estão reveladas, estão nuas e patentes aos olhos do Senhor. Podemos enganar as pessoas, podemos enganar o cônjuge, podemos enganar o pastor, podemos enganar a sociedade, mas a Deus não podemos enganar. Ele nos chama para uma vida sem, uma vida de fato verdadeira, uma vida sem essa religiosidade aparente. Ele nos chama para essa vida sem desculpas, para essa vida que nós podemos ser de fato quem nós somos, e se precisar arrepender, nós vamos nos arrepender e Ele vai mudar a nossa vida. O Senhor nos chama para essa vida cheia da sua presença, cheia da graça de Deus. No Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 16 e 17, Jesus é colocado em xeque por aquela geração de religiosos. E ele diz assim: os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come e bebe com publicanos e pecadores? Tendo ouvido isto, Jesus lhes respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Entenda isso: nada e ninguém pode limitar o agir de Deus. Creia, nós podemos nos assentar a esta mesa com o Senhor Jesus. Não por nosso merecimento, não porque nós somos bons, mas pela graça do Senhor Jesus, que chama pessoas, homens e mulheres, para uma vida separada, uma vida de transformação, uma vida na sua graça. Arrependimento e fé são itens necessários para entrar no reino de Deus. Creia e se arrependa. Mas eu já tentei muitas vezes. O Senhor continua com os braços abertos. O Senhor continua chamando homens e mulheres, desde os tempos do Evangelho, a viverem uma vida autêntica, dependendo da graça e da misericórdia do Senhor. É tempo de arrependimento, é tempo de crise, tempo de más notícias que vivemos quase todos os dias, mas é tempo de arrependimento. Nada e ninguém pode impedir a sua conversão e a transformação da sua vida e do seu coração. O que o Senhor Jesus quer de nós? Ele quer a participação no reino de Deus. É nesta parábola que os lavradores da plantação, da vinha, eles são mais do que funcionários, eles são mais do que servos, eles são filhos. O Senhor, Ele nos chama de filhos nesta noite. Ele nos dá a bênção de servi-lo como filhos dele neste mundo. Entenda isso. A plantação é o mundo. Que grande e maravilhoso privilégio nós temos, meus irmãos. Deus nos dá a bênção de servi-lo como filhos dele neste mundo. O nosso ministério, em primeiro lugar, é para Deus, para a igreja e para o mundo. E amanhã na escola bíblica, às 10 da manhã, nós estaremos aprendendo mais sobre isso. Vamos continuar o tema sobre mordomia cristã. Você está convidado, não perca. O Senhor Jesus nos chama de filhos. O Senhor nos chama para trabalhar no seu reino. Jesus nos ensina que temos responsabilidades no reino de Deus. Você que já é membro de igreja, você que já tem uma longa história aí na igreja, entenda isso. Nós temos direitos, mas nós temos responsabilidades. O Senhor continua chamando pessoas para trabalhar na sua vinha. O Senhor continua chamando pessoas para trabalhar no seu reino. Mas tantas vezes, simplesmente nós não vamos. Dizemos sim para o Senhor, choramos e toda aquela situação, mas na hora da prática,
pecamos. Na hora da prática, o nosso coração está distante de fato ali fazer a vontade de Deus. Por isso, nesta noite, não se esqueça disso, meu irmão e minha irmã, servir a Deus é um grande privilégio. A participação no reino é um privilégio grandioso, seja pregar, seja estar aqui pregando, seja os irmãos da técnica, né? Muito obrigado, os irmãos do louvor que têm contribuído, seja na escola bíblica dominical, seja no relógio de oração, seja os irmãos, as irmãs e os irmãos que preparam o sopão, louvado seja Deus, sejam aqueles que entregam seus mantimentos, sejam os dizimistas, ministério da zeladoria, ministério de reforma e ampliação do templo, o evangelismo, as campanhas, escola bíblica de férias, sejam as irmãs da visitação, um ministério tão importante para esta igreja. Que privilégio Deus nos deu. Todas as vezes que estou ali em oração e alguma coisa que precisa ser feita, eu sempre coloco diante de Deus, Senhor, isso é um privilégio. Às vezes nós esquentamos a cabeça, às vezes é difícil, fazemos com lágrimas muitas vezes o ministério. Mas o Senhor continua chamando os seus filhos para trabalhar na sua vinha. Simplesmente, muitas vezes nós dizemos, não, Senhor, não posso, não tenho tempo. Guarde isso no seu coração. O Senhor nos dá esse grande privilégio, independente do que você vai fazer. Tudo o que podemos fazer para Deus é um grande privilégio, é bênção do Senhor. Seja no seu reino, seja para os crentes, seja para aqueles que ainda estão para vir para a igreja. O Senhor nos chama para sermos bênção neste reino. Você se lembra da parábola do semeador? Aquele semeador espalhou as sementes sobre as pedras, sobre os espinhos, sobre a beira do caminho. Isso está em Marcos capítulo 4. E uma parte dessas sementes foi lançada em terra boa. E ela produz 30, 60, 100 grãos por um, louvado seja o Senhor. Que nesta noite, nesse momento, você que já trabalha nesse reino, que já se cansa nessa vinha, você seja cada vez mais abençoado por isso. Que o desejo do seu coração seja em estar na presença de Deus, seja de dar muito fruto. Você que ainda não faz parte desses trabalhadores, você pode dizer isso para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer parte, quero ser participantes do teu reino, como filhos, como filhas do Deus Altíssimo. Ele chama, Ele precisa de trabalhadores neste reino. O Senhor quer se revelar a cada um de nós. Ele quer que nós tenhamos intimidade. Eu creio que no trabalho nós vamos conhecendo mais a Deus, mais a sua provisão, mais a sua graça. Nós vamos aprendendo que o nosso ministério, ele é feito no poder do Senhor, no poder de Deus, para a honra, para a glória do nome do Senhor. Nós vamos conhecendo mais e melhor esse Deus que nos salva, que tem cuidado de nós. Para terminarmos essa mensagem, eu me lembro da história, de Albert Einstein e a sua esposa. Foram convidados para ir aos Estados Unidos, fazer uma série de palestras, Sua esposa estava acompanhando, e ele explicando ali aquela teoria da relatividade, algo difícil, até hoje influencia aí toda uma vertente aí da física, E algumas pessoas perguntaram ali para a esposa do Einstein: olha, você entende isso aí que seu marido estuda, que ele explica? Ela disse: olha, eu não entendo, mas eu entendo o meu marido, eu conheço o meu marido. O filho conhece o pai conhece o seu filho, da mesma forma o cônjuge conhece ali,
marido e esposa. O melhor conhecimento que nós podemos ter é o conhecimento de Deus. É o conhecimento da sua palavra. É o conhecimento ali da sua vontade para as nossas vidas. Qual o seu nível de relacionamento com o Senhor? Qual o seu nível de relacionamento com o Pai? A vontade dele está clara na sua vida ou ainda é algo extremamente, não sei, é algum terreno ali desconhecido no seu coração? O Senhor Jesus nos chama para trabalharmos no seu reino. E à medida que trabalhamos, e à medida que vivemos com Ele, nós vamos conhecendo mais o Senhor, nós vamos confiando. Ele vai se mostrando cada vez mais fiel a cada um de nós. O Senhor é fiel. Ele quer de nós um cristianismo na prática. Ele quer de nós o arrependimento genuíno. E Ele nos dá esse grande privilégio de participarmos desta obra. Gostaria de orar com você neste momento. Você que já